Gente, fundo de reserva é um valor específico. Todos aqui eu acho que já tem conhecimento, já tem, né, familiaridade com o fundo de reserva. E também existem outros fundos que alguns condomínios utilizam para não ter chamada de capital. Por exemplo, fundo de pintura, fundo de melhoria, fundo de conservação, enfim, todos esses valores que são separados extraordinariamente, já considerando um evento futuro. Então, um fundo de pintura, por exemplo, um condomínio que já foi constituído e essa constituição ela já planeja, né, desde o primeiro dia, ela já planeja a pintura que vai acontecer dali a 5 anos. Então, separa um valor, R$1, 50 centavos, e esse valor já vai compondo especificamente para esta área. Esse valor do fundo de reserva, ele é definido pelo próprio condomínio, pelos condôminos, né? Então, ele pode variar de 10% a 5%, tem fundo que pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas geralmente ele vai ser 10% do valor das despesas, né, da taxa. Então, soma lá a taxa, 10%, vai ter então o valor final do rateio. Outra coisa que é importante, fala aí. Olhar para cá também? É aqui, ó. Eu estou olhando isso, aqui, ó. Isso que é bom quando você tem um assessor, ele está dizendo assim, ó, olha para cá e olha para cá, porque você vai deixar essa informação em duas plataformas. Então, você que está aqui na minha direita é para o YouTube e você que está aqui na minha esquerda é para o Instagram. As duas aulas vão ficar disponíveis, vão estar lá e da maneira que você melhor utiliza, tá? Já quero pedir também para que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que ajuda para que outras pessoas tenham o acesso a esse condomínio, acesso a esse conteúdo. Então, voltando lá para o fundo de reserva. Fundo de reserva separado pelos condôminos, 10%, 5%, você vai então estabelecer um valor junto com a Assembleia e geralmente já na constituição do condomínio isso já está previsto na convenção, ou se há alguma alteração durante, como eu falei ali, algum outro tipo de fundo extraordinário para arrecadações e gastos e eventos futuros. Uma coisa que não está nessa aula, mas eu vou trabalhar mais ali na frente é como você vai fazer o rateio, como você vai montar uma previsão orçamentária muito bem ajustada, porque às vezes tem condomínios que não separam o fundo de reserva. É uma opção, não querem trabalhar com o fundo de reserva e fazem uma taxa seca, né? Fazem uma taxa muito certa. Então é meio temerário fazer esse tipo como que se diz? De gestão, tendo em vista que o valor vai ficar muito apertado, tá? Enfim, mas situações à parte, esta é a cultura daquele condomínio e se ele não quer alterar, então deixa-se seguir em frente. O fundo de reserva, você quando movimentá-lo, veja, como eu falei anteriormente, ele pode ser movimentado sem a autorização da Assembleia, desde que seja por um evento emergencial e ele seja reposto imediatamente na Assembleia que será convocada para a aprovação dessa utilização, certo? Então, ele vai poder ser utilizado mediante um fato extraordinário, mas o que é comum e o que de fato deve acontecer é que o fundo de reserva só pode ser movimentado com a aprovação da Assembleia. O fundo de reserva, ele é uma poupança, ele é um caixa que vai ficar lá separado do fluxo do caixa corrente mensal e esse valor não vai poder ser ele não pode ser mexido, mas em casos extraordinários de urgência e emergência, ele pode ser sacado, desde que logo em seguida, imediatamente na primeira oportunidade, ele, através de uma assembleia, ele vai ser
reposto, né? Então você vai repor o valor do fundo de reserva. Deixa eu até pegar aqui a fundamentação disso, né? Bom dia, André, bom dia, Wilson, bom dia, Construtora Furtado, sejam bem-vindos. E esse valor vai ser reposto. Uma coisa que nós utilizamos e vai estar disponível lá no canal do Telegram é um formulário, fundo de reserva, reserva, aqui, tá? Próximo, tô aqui procurando, junto aqui, enfim. Esse formulário, ele vai dar ali a explicação do motivo pelo qual aquele fundo de reserva estava sendo utilizado, e este documento vai ser anexado à ata que aprovou a utilização do fundo de reserva. Vamos voltar de novo. Então lá, utilização do fundo de reserva. Como é feita e como é aprovada, autorizada a utilização do fundo de reserva. Então, a utilização do fundo de reserva, ela é aprovada mediante assembleia. Por exemplo, nós vamos fazer a reforma do parquinho com o valor do fundo de reserva. Então, vai ser aprovado mediante assembleia. Nós vamos utilizar o fundo de reserva para a pintura. Vai ser aprovado mediante assembleia. Agora, aconteceu um evento catastrófico que não estava previsto e não tem dinheiro suficiente no caixa para fazer a recuperação ou qualquer tipo de coisa neste momento. Você vai poder sim utilizar o fundo de reserva e depois você vai convocar uma assembleia para que nesta assembleia seja apresentado os motivos e também seja aprovada a reposição desse valor. A reposição desse valor, então, vai se dar através de rateio. Então, o rateio vai ser do valor efetivamente utilizado e aí você vai repor. O que eu disse depois também é que quando você fizer a movimentação, você tem que ter, pelo menos é a nossa orientação, é a nossa recomendação, você tem que ter um documento que demonstre da onde saiu o valor, para onde está indo aquele valor e o motivo pelo qual, que seria a redação daquela ata. Então, nesse exemplo que nós vamos disponibilizar ali no canal, no Telegram, você vai poder fazer o download desse material e com esse material, você vai poder, então, utilizar nas suas movimentações de fundo de reserva, certo? Qual outro tipo de orientação, qual outro tipo de função que o fundo de reserva ele vai nos trazer, ele vai gerar aqui para você nesse momento? Então, acabou a aula, você já vai poder utilizar essa informação. O fundo de reserva pode ser aplicado, ele deve ser aplicado. Como assim, Taiso? Se você tem uma aplicação no teu banco de relacionamento, você vai poder fazer uma aplicação que demande, obviamente, um levantamento, né? Você vai poder sacar aquele dinheiro sempre que necessitar de uma maneira que seja muito rápida. Então, você vai colocar lá, por exemplo, num CDB, num CDI, numa poupança, num fundo imobiliário, enfim, qual a aplicação que tiver uma rentabilidade melhor, desde que toda vez que você for sacar, não perca a rentabilidade e também não demore muito tempo, porque se você for utilizar esse fundo de reserva para resolver uma emergência, não vai adiantar muito se você demorar aí 30, 60 dias para poder fazer o saque desse valor. Então, o fundo de reserva, ele deve, minha orientação, ele deve estar numa conta que possa gerar uma rentabilidade. Por quê? Porque é um dinheiro que você vai deixar parado ali. Então, ao longo de uma gestão, pode ser que nos primeiros 2 anos ou 5 anos, quem seja, você não vai utilizar o fundo de reserva. Então, esse dinheiro vai ficar parado. Não, você tem que fazer esse dinheiro, então, trazer uma rentabilidade. E aí, o que você faz com essa rentabilidade? Ou você acumula, né, vai fazendo com que ela fique maior, ou também possa utilizar no fundo de caixa, que é uma coisa que também se trabalha, ou se fala caixa síndico, o caixinha,
Quem já ouviu falar e quem utiliza isso é o dinheiro que você tem que ter na mão para poder fazer alguma aquisição, alguma compra imediata. Não tem como... Alguns bancos eles até liberam cartão de crédito para o condomínio ou o cartão da conta corrente, mas outros não. E aí, antigamente, se utilizava muito cheque. Hoje, nem se fala tanto em cheque. Então, você tem que ter dinheiro em espécie na administração para poder pagar, por exemplo, a despesa com compra de lâmpada, né? Comprar uma lâmpada para o hall de entrada. Comprar uma clorofina, papel higiênico, enfim, despesas que são emergentes, né? Que surgem assim muito rápido e que você não tem condições de fazer um boleto, não consegue fazer. Hoje existe o Pix, né? Então, falando sobre inovação e tecnologia, o Pix ele deu uma condição muito boa para que o síndico consiga administrar o seu condomínio. Além de poder pagar as despesas e qualquer tipo de boleto sábado, domingo, depois do horário comercial, ele também permite que a transação de fluxo de caixa não precise mais de dinheiro em espécie. Então você só precisa ter um aplicativo e o celular na mão, chegar no supermercado, na madeireira, na ferragem e fazer a transação imediatamente. Gente, estou falando muito rápido. Se estiver falando muito rápido, você pode me dizer, dá um joinha, dá um like, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de mandar esta informação se esse conteúdo for relevante para você. Já tem 2 dicas aqui que você vai poder utilizar hoje imediatamente se você não faz isso, né? O primeiro, utilize um formulário de movimentação do fundo de reserva, vai estar disponível no canal. Segundo, fundo de reserva, ele pode, na verdade, ele deve ser aplicado. Ele é aplicado numa conta que vai te dar uma rentabilidade, mas essa conta, quando você for aplicar, ela precisa de uma movimentação muito rápida. Você consiga sacar esse valor o mais rápido que puder, né? Aconteceu a emergência. Uma outra coisa que eu disse também é que o fundo de reserva ele só pode ser movimentado mediante aprovação em assembleia. Mas se acontece um evento, um infortúnio, você vai poder movimentar esse dinheiro e depois convoca uma assembleia para justificar e inclusive aprovar a reposição desse valor. Fala, Daniel, meu amigo do Papo Condominial, seja muito bem-vindo aí à nossa mentoria, nossa live de Masterclass semanalmente. Hoje nós estamos falando sobre fundo de reserva e garagem, utilizando como base o facilitador do condomínio. Uma literatura extremamente interessante da editora Boniuris. Não estamos ganhando nada aqui para fazer esse merchan. Nós queremos realmente mostrar para você que é possível fazer uma gestão utilizando materiais disponíveis e gratuitos. Inclusive o Papo Condominial tem muito conteúdo de qualidade e nós podemos, né, fazer toda e qualquer relação. Eu queria até convocar o Daniel, queria convocar todas as pessoas que estão vivendo esse ecossistema há muitos anos. Nós levantarmos uma bandeira muito forte para o síndico profissional, para aprovação da PL 348, que já caducou, que é para formalizar. Existe ainda muita discriminação com relação ao síndico profissional, que muitas vezes não consegue entrar num condomínio para fazer a sua apresentação. Às vezes os condôminos acham que todo mundo segue o mesmo padrão, a mesma conduta, a experiência mal sucedida que teve com outro profissional, e aí acaba não dando oportunidade. Os dados dizem, as maiores administradoras no Brasil dizem que 95% dos síndicos no país são síndico morador. Nada contra, bem pelo contrário. Acho que devem ser porque estão cuidando do seu patrimônio. Mas às vezes o síndico morador acaba se sobrecarregando, as pessoas, né, os condôminos acabam abusando porque ele está ali disponível sempre, né? E foge muito do que ele se propôs a fazer. E aí a sobrecarga faz com que ele desista e não siga em frente. Então o síndico profissional ele é uma solução muito, mas muito útil para uma gestão de excelência.
Voltando para cá, vamos levantar essa bandeira aí, Daniel, síndico profissional, a regulamentação da profissão, que aconteça o mais breve possível para que as pessoas elas tenham segurança cada vez mais para contratar profissionais de qualidade no mercado. Voltando e finalizando essa parte aqui do que se fala de fundo de reserva na legislação, no dia a dia, e passando já para a letra G, garagem. Por que eu estou usando a expressão garagem? É só para seguir uma lógica, né, alfabética, mas hoje se utiliza vaga de garagem, já se utilizou box, né? E há uma questão bem pontual nesse aspecto que, quando se fala em vaga de garagem, quando se fala em garagem, quando se fala em box, tem uma coisa que é específica e diferencia todas elas. Vaga de garagem e garagem considera-se área comum. Se você não sabia, lamento, mas os condôminos não têm uma área exclusiva. Ela não é 100% privativa. O que acontece? Para que ela se classificasse como área privativa, mas por que então que eu pago na taxa de condomínio? Então se você é proprietário de um apartamento, você comprou e você tem ali aquela seguinte expressão, vaga destinada, né? Então, vaga de garagem destinada à área privativa, tal, e que ele paga pela utilização, é por isso. Ele paga pela utilização porque aquela vaga está destinada para ele, mas não é privativa, assim como a unidade habitacional, que ele paga, por exemplo, a fração ideal por aquilo ele comprou. Ele comprou e aquilo tem uma matrícula. Aquela área, aquela unidade habitacional de 60 metros quadrados, de 70 metros quadrados, 100 metros quadrados, enfim, ela tem uma matrícula individualizada a todas as outras e que vai sim ser tributada sobre aquela área. A vaga de estacionamento ou a garagem, ela não vai sofrer tributação e ela faz parte das áreas comuns do condomínio. Mas eu pago a taxa do condomínio. Sim, porque há uma manutenção dentro das áreas comuns, assim como você paga a energia elétrica, assim como você paga a água das áreas comuns, aquela listrinha que separa ali, por exemplo, a grama que divide as rodas do carro onde você estaciona, ou aquele quadrado que vai dar ali 2 metros quadrados, 1 metro quadrado, alguma coisa nesse sentido, ela é realizada uma manutenção em cima daquilo, por isso que você paga. Né? Então essa é a informação para o condômino. E o síndico que não tinha essa informação, que provavelmente todos já devem ter, ou se não tem, agora passa a ter, é que esta área só será considerada privativa, individualizada, se tiver uma matrícula. Que hoje não é tão comum como era no passado, que haviam 2 matrículas, uma do box e a outra do apartamento, certo? Então vamos seguir adiante sobre garagem. Essa é a sacada, é o ponto mais relevante nesse aspecto e nesse quesito. No que toca à garagem, e especificamente em condomínios grandes, né? Condomínios que tem circulação de pessoas entre os veículos, é muito importante você, se tem um sistema de monitoramento interno, ou se você tem dentro do regimento interno a proibição para transitar ou para fazer qualquer tipo de coisa entre a responsabilidade, se acontecer alguma coisa nesta área, é do condomínio. Garagem, área comum, aconteceu alguma coisa. Riscou, caiu pedra, amassou, a responsabilidade é do condomínio. Então, o síndico ele tem que ter as condições, os mecanismos, as ferramentas para poder identificar se houve ou se não houve algum fato, algum infortúnio com aquele veículo dentro do condomínio, naquela área que é considerada área comum, certo? E dar para o condômino a satisfação devida. Então, se o condomínio tem um seguro e dentro desse seguro compõe
a cobertura por danos ao veículo, furto, às vezes as crianças elas fazem, mas elas não fazem de propósito. Elas pegam ali uma canetinha, porque não tem nada o que fazer em casa, ela vai lá e vai riscar a porta do carro do vizinho. Então, o síndico já vai ter um problema que vai ter que administrar a discussão entre moradores, né? Mas, nesse sentido, já se tem como identificar quem gerou o dano, então o condomínio não assume essa responsabilidade, ele só faz a transferência de responsabilidade. Ele transfere a responsabilidade para o pai daquela criança que fez, então, obviamente, né, o dano no veículo. Gente, se estiver muito rápido e se você sentiu falta de alguma informação dentro desses dois quesitos, dentro desses dois aspectos, deixa sua pergunta aqui. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Olá, bom dia, Júlio. Também JD, Home Design. Deixa eu ver quem mais aqui. Joyce. Deixa eu ver quem mais aqui. CM Michele, já falei. Então, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, não deixe de colocar aqui no nosso chat e também listar aqui no YouTube. Nós vamos já chegando à reta final, nesses 40 minutos que diariamente nós nos propusemos a vir aqui entregar um conteúdo, nós vamos focar no conteúdo que você já possa aplicar imediatamente acabando a aula. Tem alunos, tem pessoas que consomem, fazem uso das aulas, das informações que nós disponibilizamos aqui no trajeto para o trabalho, para o condomínio, na academia e se quiser depois assistir num outro horário, vai estar disponível para você fazer, né, a utilização desse material. Afinal de contas, complicar para quê? Simplifica, beleza?